Se você está pensando em montar a sua própria produtora, mas ainda tem muita dúvida sobre estrutura mínima ideal para começar, nesse vídeo eu vou te mostrar como eu e muitas outras produtoras também começaram e com pouco, com muito pouco. Bom, vamos primeiro começar por um alinhamento aqui, né, do que é abrir uma produtora. Bom, primeira coisa é você existir legalmente perante o governo. É exatamente isso. Abrir a sua empresa, ter um CNPJ. Aí você já, com um CNPJ, você já passa a ser visto e considerado como uma empresa, seja ela no regime de MEI ou numa ME, seja qual regime for. E só um detalhe aqui, só um parênteses aqui, essa questão de regime ali, de qual tipo de empresa, ele está relacionado à quantidade de faturamento anual. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas a questão é, se você tem um CNPJ, a partir dali você é uma empresa, tá? Uma outra característica que constitui ali que as pessoas veem como empresa é ter um lugar, ter uma sala, uma casa, enfim, não importa muito o tamanho, mas ter sim um lugar específico e dedicado. E a outra, ter equipe ali que trabalha com você, isso também te ajuda a ser visto como uma empresa, como uma produtora, né? Bom, mas tudo bem, mas o que antes de a gente entrar em algumas características específicas e sobre a estrutura mínima ideal, vou falar um pouco rapidinho sobre vantagens e desvantagens. Bom, a vantagem principal de você abrir uma produtora é você poder pegar mais jobs em função da equipe, de ter mais equipes, mais pessoas trabalhando com você, fixo ou freela, e também você com isso poder faturar mais, né? Quanto mais jobs, você fatura mais. Isso não quer dizer que você vai lucrar mais. Aí é uma questão de gestão e preparo seu. Mas a verdade é, como produtora, as chances são muito maiores de você ter mais, de você conseguir pegar mais jobs e com isso daí faturar mais. Vantagens. Agora, desvantagens não tem como. Desvantagens é você passa a ter uma responsabilidade mais de negócio, de administração, não de gestão. Não que você tenha que ter isso se você for um freelancer, um videomaker. Tem que ter uma postura profissional e eu vou comentar um pouquinho mais sobre isso. Mas você passa a ter uma necessidade de um cuidado mais burocrático, vamos dizer assim. Não tem como. Você como empresa, você não responde só por você. Então você tem que estar muito mais ligado a impostos, você tem que estar muito mais ligado a compromissos, não só fiscais, mas salariais com equipe. Você passa a ter mais fornecedores, pessoas para pagar. Isso quer dizer que você daí tem que melhorar o seu conhecimento de gestão. Tem gente que não gosta disso, tem gente que vai bem. Eu, por exemplo, sou um cara que gosto mais de mão na massa. Então eu conto com a minha esposa hoje, que é sócia, né, sócia no lar e na empresa. Ela cuida da parte financeira, mas eu tenho conhecimento total administrativo. Eu entendo de fluxo de caixa, eu entendo de plano de negócio. É importante que você também entenda isso para que você possa, daí sim, também abrir uma produtora, mas abrir uma empresa. Bom, mas então o videomaker é uma produtora ou não? É tudo uma questão de estrutura. Ele tem que agir como uma empresa. Ele tem que ter uma postura adequada, tem que realmente entender de negócios, nem que seja o mínimo para cuidar do seu dinheiro, entradas e saídas, custos, investimentos. Então, mesmo que você seja a empresa de uma pessoa só, você precisa ter essa visão mais de gestão, tá? Senão aí você vai se atrapalhar no meio do caminho aí. Mas a questão é, abrir uma empresa, contratar equipe, alugar um lugar, ele precisa ser feito com muito cuidado. Com muito cuidado, tá bom? Bom, então, Hilário, vale a pena abrir uma produtora? É muito relativo isso. Depende. Depende de qual foi o seu objetivo em criar, em querer, pelo menos, montar uma produtora. Faturar mais? Vale a pena. Pegar mais jobs, diferentes jobs com um porte, uma estrutura maior? Vale a pena. Só um parênteses aqui. É muito mais fácil ou muito mais provável empresas grandes, jobs maiores, contratarem empresas, então uma produtora. Por quê? Porque eu tô falando isso porque quando eu comecei era muito mais difícil pegar jobs maiores. Era só eu e minha esposa ali, logo no começo, então era muito mais difícil pegar jobs maiores. A partir do momento que eu fui contratando, fui ampliando, fui montando a minha estrutura,
E aí eu já era visto como uma empresa, algo um pouco mais sólido. Não era só eu fazendo os negócios, não era só eu criando. Aí sim os negócios com empresas maiores foram acontecendo e isso, obviamente, depois que você faz um, esse um te abre porta para outro e aí vai, tá? Então é muito mais... as chances são muito maiores de uma empresa grande contratar uma empresa. Empresas acabam se conectando mais com empresas e pessoas físicas ou negócios menores, eles se conectam mais com pequenas estruturas, os freelancers, porque daí já envolve um pouco a questão de investimento. Empresas menores, negócios menores, acabam por não ter mais verba ou por entender que de repente não tem mais verba nem destinada para investir num vídeo. Tem muita gente que menospreza, tudo isso num videozinho. Enfim. Aí acaba querendo, não vou contratar um freela para fazer isso. Vê o lado econômico do negócio. Já empresas maiores, eles já focam mais no resultado, nem que tenham que pagar e investir muito mais para isso. E aí quando envolve mais dinheiro, existe um preconceito ou não, mas de se contratar uma empresa, contratar alguém que existe num lugar específico, que é fácil de achar, que conta com uma equipe, teoricamente envolva mais pessoas no processo de criação, de produção, enfim, né? Se você não concordar com isso, tem que reclamar com as empresas grandes aí, porque eu vivi isso na pele, então não estou falando daquilo que eu acho, estou falando daquilo que eu vivi realmente. Essa foi a minha realidade. Seguindo em frente, então como eu comecei, como eu abri a minha produtora, como eu comecei na carreira. Eu não comecei como freelancer, tá? Então eu não comecei como freelancer na produtora. Eu já fui freelancer de designer, já trabalhei de freela para outras empresas antes de montar a produtora. Quando eu decidi montar a produtora, tava claro para mim qual era a minha habilidade. Então eu já tinha criação no meu sangue, eu já tinha design como prática do meu dia a dia. E aí eu fui treinar eu mesmo, mexer ali e fiz alguns cursos logo no comecinho de edição de vídeo. E era uma coisa que eu gostava muito. Então quando eu comecei, o que eu fiz? Como eu já tinha alguns contatos com outras empresas, nessas outras empresas que eu trabalhei, eu me relacionava muito bem com os clientes. O que eu fiz? Quando eu resolvi abrir uma produtora, eu fui até essas pessoas e falei assim, olha, tô abrindo uma produtora, eu posso te ajudar com produção de vídeos, e enfim. E aí isso começou a gerar pequenos negócios, mas era só eu. E a minha esposa cuidando da parte financeira, que ainda era quase nada. Mas onde eu comecei? Na casa da minha mãe. Vou deixar uma foto aqui para você ver. Dá uma olhada como era a situação ali do quartinho. Olha só. Aqui algumas pessoas já vão identificar aí há quanto tempo faz isso, só por alguns objetos que estão aí nessa sala aí. Mas enfim, gente, olha só. A questão eu comecei como eu podia começar. Na verdade, eu estava até endividado. E aí eu peguei e falei assim, quer saber, meu? Fui lá, fiz um curso de empreendedorismo no Empretec do Sebrae, para eu ter uma noção melhor de plano de negócio, de gestão básica de ter um negócio. E comecei ali, em poucos meses, a escrever como seria montar uma produtora. Fiz um plano de negócio. E comecei como? No quarto da casa da minha mãe. Em um quarto ali na casa da minha mãe, dividindo espaço ali com alguns gatos. E obviamente, a minha esposa cuidando financeiro no apartamento onde eu morava, recém-casado e tudo mais. Bom, enfim. O que eu quero dizer com isso? Que você não precisa necessariamente, uma vez que você tem um objetivo claro para você do que você quer profissionalmente, no caso eu queria mesmo ter uma empresa e contar com uma equipe. Eu funciono melhor trabalhando criativamente em grupo e equipe. Então foi por isso que a minha principal intenção em montar uma produtora. Bom, então aí eu já editava. E aí eu comecei, sim, a aprender a filmar, fiz alguns cursos de filmagens e tal, e aí eu comecei, sim, a montar uma equipe e preparar um espaço. Mas eu comecei com o que eu tinha em mãos, e é isso que você precisa entender. Mas tomando alguns principais cuidados na hora de você começar a contar com mais pessoas. Então você já foi lá, abriu ali tirou o seu CNPJ, então ou MEI, ou ME. A maioria das pessoas começa com MEI mesmo, porque o MEI o imposto é menor e tudo mais. A partir do momento que você começar a faturar mais, ganhar mais, você vai passar para microempresa e depois, enfim.
Aí segue. Tá? Bom, aí o que eu fiz? Eu fui, obviamente, aprendendo mais sobre o universo da produção audiovisual e tracei um plano. Falei assim, puxa, eu quero fazer comercial, filme publicitário para a TV. Só que eu sabia que tinha uma grande jornada pela frente. Então eu desenhei e estudei alguns degraus que eu pudesse ter como meta ali onde eu queria chegar e como eu faria. Então eu comecei fazendo aniversário, coisinhas pequenas, aniversário, casamento, fiz pouco tempo isso. E já fui direto para a parte de empresas. Eu fui fazer filmagem de eventos, porque eu tinha alguns contatos desse, eu aproveitei minha rede de contatos nos trabalhos anteriores, das empresas anteriores que eu trabalhei. E aí eu fui bem devagarzinho, mas aprendendo o mercado, entendendo o mercado e passando etapa por etapa até chegar onde eu queria. Levou quase 5 anos. Então eu fui ali ao longo dos anos construindo ali todo esse caminho para chegar onde eu queria chegar. Tá bom? Tem que ter paciência, tem que ter foco, tá? Tem que ter determinação, tem que ter claro o seu objetivo, porque com certeza altos e baixos sempre vão ter. Tá bom? Bom, então, primeira coisa por onde você deve começar? Olha, pô, beleza, até então eu estava trabalhando no meu quarto ali, ou então nem isso, eu quero começar tal. Você precisa identificar qual é a sua habilidade que tem a ver com o negócio de ter uma produtora. Então é muito mais difícil você abrir uma produtora sem ter noção nenhuma do mercado de uma produtora. Então, e se você não tem a habilidade, nenhuma das habilidades encontradas dentro de uma produção audiovisual. Então, se você não trabalha com áudio, se você não trabalha com vídeo, se você não edita, se você não roteiriza, enfim, se você não atua, ou já estuda, ou já pratica, já tem um pouquinho de vivência no mercado audiovisual, se você não tem isso, eu sugiro você deixar mais para frente para você abrir uma estrutura maior e começar como freela. O que facilitou eu abrir a minha produtora muito rápido, antes de trabalhar de freela no audiovisual, foi eu ter muitos contatos. Então eu já comecei com alguns pequenos jobs. Então foi um pouco mais fácil. E obviamente eu fui buscar a edição. Como eu já tinha uma certa noção e já tinha um pouco da criação comigo, foi muito fácil para eu pegar a manha, pegar a sacada de edição. Foi muito rápido para mim. Bom, então daí o que eu sugiro você fazer? Uma vez que você tem já aí a sua habilidade por onde você pode começar, é separar um lugar. Separar um lugar. Por que separar um lugar? Porque nem que seja dentro da sua própria casa, um lugar reservado, preparado, montado para você pegar, que seja um quarto da sua casa. Não pode ser assim, arrasta o notebook para a sala, né? Depois alguém vai limpar aqui, arrasta para o quarto, porque vai ser muito mais difícil de você se organizar. Então prepara um canto, que seja na tua casa, mas prepara um canto, faz um setupzinho bonitinho. Aqui no canal tem outros vídeos que podem te ajudar com relação a isso. Mas, poxa, uma mesinha, uma luzinha bacana, o seu computador, a sua máquina, e aí você tem um espaço dedicado para você sentar e trabalhar. Aí é uma organização mais pessoal de trabalhar em casa, se você for começar em casa. Se você já tiver condições, de repente, de ter... Não, olha, eu tenho uma grana guardada, já tenho alguns clientes em vista, já posso gerar alguma coisa, e dá para você alugar uma salinha ali, pequenininha, de repente próxima na sua casa, para você ter um deslocamento mais rápido e tal. Bacana também. Bacana também. O mais importante está em cima do seu comportamento. Mesmo que pequeno, você tem que agir como uma empresa mesmo. Porque senão você vai abrir uma produtora, mas não vai se comportar como uma produtora, que é uma empresa, e não se comportar como uma empresa. Entendeu? Então, até o simples atender de telefone. Né? No caso, no começo, o nome da produtora era Editions. Então, eu não atendia assim. E aí, alô, fala! Não, pô. Editions, bom dia. Cara, era quase assim. Editions, bom dia. Por favor, Hilário, pera um pouquinho só que eu vou chamar. Opa, tudo bem, Hilário? Eu não vou mentir, algumas vezes eu fiz até mesmo isso. Mas a questão é comportamental. Um outro detalhe aqui. Se você está começando e quer estruturar e tem o objetivo de ter uma empresa, você tem que ter um domínio. Você já tem um nome porque você já abriu um CNPJ. Então você tem que ter um domínio. Sabe, não tem nada... Eu tô falando como eu penso, tá, gente? Não tem nada de errado você ter um e-mail Gmail. Não tô falando isso. Mas dá mais credibilidade. É mais visto como empresa, por incrível que pareça, @ o nome da sua empresa, da sua produtora. Né? Tem ali uma coisa mínima de rede social.
criada, constituída, ou seja, você existe e existe de uma maneira organizada. E isso não tem a ver com dinheiro. Tem a ver com a sua postura em falar assim, poxa, eu vou fazer direito. Eu vou fazer direitinho. Então tem um nome, tem um logotipo, tem um site, tem ali um Instagram, tem um canal no YouTube ou não, tu precisa ver se você vai, no começo, gastar tempo com isso, porque seu foco está ali em estruturar e levantar mais negócios. Mas enfim, é outra coisa, estou falando de estrutura, isso é para outro vídeo. Então é importante que você tenha esse cuidado. Outra coisa, agora que você separou de repente um lugar, tal, poxa, já estou pegando alguns trabalhinhos, tal, já estou começando a gerenciar, preciso de uma ajuda. Então você precisa, a primeira ajuda que você precisa, eu estou falando, se você assim, é só você, tá? Só você está começando ali com pouquíssimo investimento, falando só você. Você começa no decorrer do processo que você vai começar a trabalhar, você fala assim, poxa, e você está pegando o trabalho, você vai ver qual é a etapa do processo da prospecção, atendimento, produção do vídeo, entrega e pós-venda, recebimento. Qual dessa etapa você tem menos conhecimento? Ou você menos gosta de fazer? É ali que você começa. Para que aquilo não seja um impedimento para você se dedicar àquilo que você realmente sabe fazer. Então, no meu caso, era financeiro, e aí eu fiz o convite para minha esposa me ajudar no financeiro. Porque eu sinceramente odeio mexer com planilhas de cálculos, de valores e tudo mais. Como eu falei, eu busquei esse conhecimento, entendi. É importante que você entenda disso para que você possa também delegar, mas ali eu pude contar com a minha esposa para complementar isso aí. Então eu fui primeiro para aquilo que eu tinha mais necessidade. E depois a segunda pessoa que eu contratei acabou sendo um editor. Por quê? Eu comecei a contratar freelas para filmar, que é muito mais barato do que você contratar um cinegrafista, mas peguei uma pessoa para me ajudar a editar, porque eu comecei a pegar mais trabalhos e não conseguia dar fluxo para aquilo. Não conseguia dar vazão para aquela quantidade de trabalho. Então daí eu contratei um editor que também estava começando a carreira. E aí a gente começou a editar nós dois, aí eu saí um pouco mais, então eu complementei a minha habilidade. Então eu já editava, tinha que me dedicar mais às gravações, nem que eu ia estar junto com um freelancer, tal, fazendo o trabalho, mas ali os outros trabalhos não podiam parar. E aí essa é uma questão, né, que lembra no começo que eu falei sobre ter uma produtora, gerar mais jobs? Aquilo tinha que andar, aí já justificava eu ter uma pessoa equilibrada no valor que eu poderia pagar ali, tudo certo para todo mundo. E aí eu comecei com o editor. E aí, gente, o que foi o decorrer do meu crescimento como empresa e estrutura e mais equipes, já tive mais funcionários, menos funcionários. Eu sempre complementava a minha necessidade. Sempre tive muito cuidado para não inchar, porque crescer uma empresa é diferente de inchar. Às vezes você acaba dando passo maior do que a perna e acaba contratando pessoas a mais e que não vão te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vão aumentar ali a sua preocupação, porque você vai ter que dar conta de tudo aquilo. Né? Quando você abre uma empresa, você tem que estar ciente que não é mais só sobre você. Você ali acaba se responsabilizando por outros que estão ali junto com você. E isso é uma das partes, não é de desvantagem, mas é um alerta para quem quer abrir uma empresa. Você passa a assumir uma responsabilidade diante daquilo, de uma responsabilidade com as pessoas que você trouxe para trabalhar junto com você. Tá? Isso é uma coisa muito importante. Mas aqui eu já estou entrando um pouco mais sobre algumas práticas de ter a produtora. O assunto aqui é estrutura mínima. Estrutura mínima. Cuidados para a estrutura mínima. Um lugar dedicado e alguém que faça aquilo que você não gosta de fazer, mas é preciso fazer no negócio, e depois você começa a complementar as suas habilidades. Só mais um último detalhe. Procure entender todo o processo. Vou dar um exemplo. Eu não sei entrar no After e fazer várias animações, mas eu fui estudar o After Effects para que eu pudesse delegar e pedir o trabalho que eu gostaria que fosse feito. Então eu fui entender para que eu pudesse delegar melhor.
Fechado? Bom, é isso aí. Se você tem ainda alguma dúvida sobre se é vantagem ou não, se é negócio ou não, quer tirar alguma dúvida comigo, deixa aqui nos comentários sobre abrir uma produtora, sobre realmente abrir uma estrutura, uma empresa, ter uma empresa ali, ter uma produtora. Deixa aqui nos comentários. Se esse vídeo fez sentido pra você, se acha que te ajudou de algum jeito, também deixa aqui nos seus comentários. E, obviamente não deixa de curtir o vídeo. Além, é claro, de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativando aí as notificações. Beleza? Forte abraço e ó, sucesso aí se você for abrir a sua produtora. Até mais!